Olá, eu sou Daniela Campos Libório, advogada, fiz graduação no Mackenzie, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, me formei em 1988, o que já é um fato curioso, porque assim que foi promulgado o novo Estado brasileiro, em 5 de outubro de 88, em seguida me formo em Direito, e no meu curso não houve a apresentação do que estava sendo debatido na Constituinte, o que significa que em 89 eu estava lá com o meu diploma, sem ter a menor noção do que era o direito. Se seguiu a isso o fato de eu ter assistido uma palestra do professor Adilson Dalari e fui até o escritório dele, conversar com ele, me colocar, e ele me convidou, então, para fazer Direito Urbanístico na PUC. Então, fiz mestrado e doutorado em Direito Urbanístico na PUC, depois fui fazer especialização em Políticas Ambientais na Universidade Castilla-La Mancha, na Espanha, e também um pós-doutorado em Gestão de Águas para Consumo Humano na Universidade de Sevilha. Então, essa foi a formação científica, e desde 92 eu estou, então, contratada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, já se vão aí 29 anos, na qual leciono na graduação, depois, posteriormente, em 2007, na pós-graduação estrito sensu, em mestrado e doutorado. Então, a minha vida acadêmica, ela foi totalmente focada em direito urbanístico, não é? Em todas as suas vertentes, com uma inclinação na concepção de meio ambiente urbano. Tá? Foi a afinidade temática nesse desenvolvimento. E o que é muito interessante, que lá na escola, na PUC, tive e tenho até hoje como colega Nelson Sauli Júnior, e a nossa aproximação e paixão pelo direito urbanístico e pelo estudo das cidades. Ele, então, me convidou a integrar o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, IBDU, e ele tinha um foco muito forte em direitos humanos na cidade. E foi uma parceria que segue até hoje muito frutífera, onde eu trouxe essa leitura sobre o aspecto de meio ambiente, que para mim era compatível a vida na cidade entre o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento urbano, e no desenvolvimento do professor Nelson Sauli, toda a vertente de acautelamento, de acolhimento e reconhecimento dos direitos humanos. Então, desenvolvemos aí uma parceria muito interessante, muito importante, que acabou nessa ida minha para o IBDU, o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, onde me tornei presidente por 2 mandatos. Nessa oportunidade, eu tomo a liberdade de falar da minha alegria em ter desenvolvido com a equipe e que todos os associados, integrantes do IBDU, projetos maravilhosos. Nós fizemos, por exemplo, aqui esses trabalhos maravilhosos, na qual inclusive um deles tem Marielle, né? Desenvolvemos aquela época, e também uma parceria incrível que desenvolvemos ali com a editora Fórum, revista essa já consolidada no cenário nacional, com a Revista Brasileira de Direito Urbanístico. E eu só tenho alegrias, e fez não só a minha formação como jurista, mas uma formação como cidadã. E pelo caminho eu fui encontrando profissionais e professores e referências muito importantes. Apesar de quando eu comecei lá nos idos de 90, 91, a estudar direito municipal, né? O município tinha entrado na Constituição de 88 como ente federativo, então havia todo um foco para isso, o movimento municipalista brasileiro era muito forte, tanto que conseguiu esse feito de uma federação tripartite. Então, eu estava atuando e trabalhando nisso numa fundação estadual, aqui em São Paulo, chamada CEPAM, já extinta, e ao ir para o mestrado em Direito Urbanístico em 92 com a professora Dilson, eu ouvia dos meus colegas
Mas o que é direito urbanístico? Não existe direito urbanístico. Você vai jogar sua carreira fora. Essa área não existe. E aí, verificando e estudando, me dei conta, não é, de preciosidades como esse livro do professor Diogo, que encontrei em sebo, que já trazia em 75, 1975, a conexão do que ele chamava à época direito ecológico e direito urbanístico. Um livro que eu sinto atual até hoje, não é? Por despertar e conectar esses dois elementos que, para mim, traz aí a ideia do meio ambiente urbano. Também encontramos começo da década de 80, do professor Eros Grau, que também foi ministro do STF sobre direito urbano, ou elementos de direito urbanístico, também no início da década de 90, e não podemos deixar de fazer referência ao professor José Afonso da Silva, não é? E que fez aniversário essa semana, com 96 anos, e que ajuda a consolidar e a decifrar o cenário do direito urbanístico. O professor Adilson Ballari produziu a sua tese também no final da década de 70, desapropriação para fins urbanísticos. Professora Lúcia Vale Figueiredo, também não posso deixar de fazer referências. Né? Todos eles abriram caminho numa fase muito árida, em que a gestão urbana ela era vista de uma forma meramente ordenadora, né, com código de posturas, com leis de zoneamento, mas não havia a ideia de que a gestão urbana tivesse que ser focada no bem-estar dos habitantes. Então, quando vem a Constituição de 88, agrega a noção de ordenação urbana a uma relação de qualidade, de qualificação dessa ordenação, para que os seus habitantes tenham bem-estar por meio desse planejamento urbano. Então, veja que esse cenário é um cenário ainda muito acanhado, muito tímido no Brasil, nessa época, no começo da década de 90, mas já muito precursor, porque se prevê ali o estabelecimento de normas gerais. Não sei se vocês sabem, mas o Estatuto da Cidade ele começa, né, como projeto de lei em 1989, logo em seguida da promulgação da Constituição Federal, e demora 12 anos para ser aprovado. Quando eu começo o meu mestrado, com o professor Adilson, eu estava trabalhando sobre a questão do planejamento urbanístico, e eu pensava, não, então vou esperar a aprovação dessa norma geral para finalizar o meu mestrado. E não foi possível, porque o projeto no Congresso Nacional não ia, porque instrumentalizar a função social da propriedade num país em que propriedade privada é quase como um dogma, é um bem intocado, né? Nós temos uma reminiscência histórica sobre a propriedade privada, que é algo complexo e muito difícil. Então, imagina relativizar a propriedade por meio da função social numa forma muito sintética de abordar. Então, o projeto levou a década inteira. Eu só sei que eu terminei meu mestrado, não estava sendo aprovado. Eu comecei o meu doutorado em 97, terminei o meu doutorado e não tinha sido aprovado. Só quando eu fui fazer a defesa da minha tese é que o Estatuto da Cidade, Lei 10.257, a tal da norma geral, que ficou mais de uma década para ser aprovada. E o país inteiro que trabalhava com planejamento urbano, gestões municipais e tudo mais, ficaram esperando essa norma geral para fazer a aplicação dos seus instrumentos. Eu sei que imediatamente na aprovação é como se abrisse aí uma porteira do bem e essa gestão, né, planificadora urbanística desse efetivamente início. Então, é muito curioso que 20 anos tendo passado, então estamos aqui em 2021, não há prefeito nesse país
que não saiba hoje em dia sobre plano diretor, mesmo os municípios em que não estão obrigados a elaborar um plano diretor, que são aqueles abaixo de 20 mil habitantes, que não são instâncias turísticas, que estão também aí fora de áreas metropolitanas, por exemplo. Então, mesmo eles sabem, é um assunto hoje, né, estratégico de qualquer administração municipal. Há 20 anos atrás, né, os prefeitos e os gestores municipais, eles simplesmente não tinham instrumentos, né, e muito menos dinâmica, não internalizavam como um elemento de gestão o planejamento, era sempre algo, né, que vinha de uma sapiência, de algo iluminado, né, que parecia, vou fazer esta obra, vou fazer aquilo, vamos asfaltar assim, mas desapegado de uma dinâmica qualquer de equilíbrio, amarrado por princípios muito importantes e tudo mais. Então, eu entendo que esses 20 anos de estatuto trouxe já elementos fundamentais, né, no ideário do planejamento do gestor público, principalmente do local. Hoje não há gestor público que não fale em planejamento, e até pouco tempo atrás não havia isso. Então, cumpre esse papel, e aí eu na academia, estudando e aprofundando, paralelamente a isso, também procurei me dedicar à advocacia focada em direito urbanístico. Então, tanto pelo viés acadêmico, quanto pelo viés profissional, e depois, inicialmente na UAB, e depois pelo IBDU na visão institucional, também focada no direito urbanístico. E como eu comentei no começo da minha fala, essa união com o professor Nelson Saulin, que unimos a relação de equilíbrio ambiental dentro do cenário urbano, porque se também vamos preservar os direitos humanos, e principalmente dos vulneráveis, eles precisam estar no meio ambiente saudável, não é um sobre o outro. Criou-se essa dicotomia na década de 90, que houve um movimento ambientalista muito aguerrido, não é? Na década de 90, de proteção ao meio ambiente, e com isso houve essa falsa dicotomia, que se preserva o meio ambiente urbano, então o direito à moradia não poderia prevalecer. Isso é uma falsa dicotomia que alguns aqui ou acolá até hoje ainda insistem em ficar. Então, o que eu vejo ao longo desses 20 anos, depois já de mestre, doutora, trabalhando na PUC, não é? O estatuto aí a pleno vigor, o governo federal encampa essa batalha de fazer com que os gestores municipais efetivamente pudessem implementar o estatuto, o plano diretor, a função social da propriedade, né? Mais de 30 instrumentos lá no estatuto. Vamos lembrar que antes do estatuto, né, antes da Constituição de 88, como eu falei, era Código de Posturas, Lei de Zoneamento e Desapropriação. E vem o estatuto com mais de 30 instrumentos, dizendo, olha, existe um repertório imenso, e não é taxativo, municípios, você tem que avançar nisso, né? Então, isso causa um grande impacto. Com isso, o governo federal fez uma listagem de consultores, na qual participei, né? Eles divulgaram listas de consultores em plano diretor, não só eu, muitos colegas, pelo Brasil inteiro, para que os municípios pudessem se socorrer dessas listas de consultores, para que nós pudéssemos auxiliá-los na elaboração de plano diretor. Então, a década de 2000, ela foi pródiga nessa movimentação a realidade ao plano diretor, com mais facilidade ou não, com incentivos, às vezes com gestões locais ainda muito tacanhas, né? Os prefeitos sem entender que teriam que distribuir seu poder na gestão democrática, outros não, já realmente se envolvendo com uma maturidade cívica maior. Então, foi uma década de plenos vigores e plenos pulmões para colocar o estatuto da cidade ali, né, na lida, na experimentação. Né? A lei urbanística ela precisa ser experimentada para ser ajustada. Diferente de outros ramos do direito,
o direito urbanístico, ele não pode dar as costas para a realidade, porque senão sua lei não tem eficácia, não tem valor. Então, para mim é muito claro, com todos esses anos, com 30 anos de atuação profissional na área, que se tanto a norma quanto um plano não for executado fazendo essa aproximação muito real, concreta, verdadeira, sobre a realidade dos fatos, sobre a história e a memória dos lugares, né, a realidade solapa essa norma. Por isso que tantas normas urbanísticas não conseguem ir à frente. Não só urbanísticas, mas urbanísticas no nosso caso, que precisa ser feito esse aperfeiçoamento. Então, no desenvolvimento dessa fase toda, o que nós tivemos? Um volume, um arcabouço, um repertório de instrumentos criados por lei, tanto no Congresso Nacional, quanto nas instâncias regionais e locais. Então, um avanço incomensurável, né, do nosso marco normativo, jurídico, em direito urbanístico. Por outro lado, aí um pouco mais com dificuldades, dependendo do local e da região, a atuação do Poder Executivo, né? Percebemos ao longo dos anos que virou um espaço terrível de negociações, com um avanço de corrupção urbanística. Por outro lado, um lado importante, muito positivo, foi o desenvolvimento de cidadania ativa, porque não há segmento social e jurídico maior que envolvam as pessoas que não o tema urbanístico, não é? A dinâmica urbana. Então, associações de bairro, o avanço da maturidade da sociedade civil organizada. Associação de bairro é isso, é sociedade civil organizada. Os movimentos também de moradia em vários espectros. Então, esse cenário de maturidade cívica, ele deve ser visto, não é? Para mim, eu vejo de uma forma muito importante, muito, muito positiva. São forças que se chocam do modus operandi anterior, seja de relações muito hierarquizadas, às vezes até autocráticas, não é? Para um modelo de gestão democrática, e nessa abertura, o lado obscuro disso foi um avanço de corrupção urbanística. Então, aí os órgãos de controle a se debater em como fazer isso, não é? O que eu acho é o papel do judiciário nessa história. Por que o papel do judiciário? Porque os bancos escolares não ofertaram essa capacitação para a magistratura. Então, nós temos ainda, principalmente em segunda instância, nos tribunais de justiça, assim, quase que a totalidade, com tranquilidade eu digo, a maioria dos desembargadores não entende, não conhece direito urbanístico. E aí, com isso, o que acaba acontecendo quando as demandas lá chegam aos tribunais, muitas vezes catalogando em direito privado, e é um ramo do direito público, né? Pensa que há direito de propriedade, titulação da propriedade, enquanto no final das contas nós temos ali uma legitimação, né, às vezes passiva, coletiva, facultativa, que são as caracterizações de ocupações de moradia social. Então, ainda há um desconhecimento, o direito urbanístico ainda não permeabilizou e não se sedimentou no Poder Judiciário Nacional como um todo. O que nós temos centros de excelência, nós temos magistrados e magistradas incríveis, mas que ainda não podemos dizer que é um assunto trazido ao judiciário. Há um esforço de minha parte, sei que também de vários colegas, várias e vários colegas, para levar isso para os bancos da OAB, do Ministério Público e do Judiciário. Não digo defensoria, porque faz parte desse reconhecimento da defensoria, a atuação na área urbana, assim como em procuradores municipais. Então, aí, para aqueles que querem atuar, procuradorias municipais e defensorias públicas são muito vocacionadas para isso.
Em geral, também, todo o Ministério Público Estadual tem um segmento de habitação e urbanismo. Na atuação privada, não é? Trabalhar com os licenciamentos urbanísticos, com toda a relação de planejamento, com todas as questões de moradia, seja pelo terceiro setor, seja no segundo setor, no primeiro setor, o direito urbanístico está presente em toda a dinâmica. Para mim, é muito claro que o Estado Social Democrático de Direito do Brasil, ele tem que se realizar na cidade. Nós temos aí, nacionalmente, entre 84% e 85% da população vivendo em cidades. Então, esse é o nosso enfrentamento. E aí, diante dessa situação, desse desenvolvimento todo, eu tive a oportunidade de fazer reflexões muito importantes. Por exemplo, o professor Adilson Dallari me convidou para, por exemplo, atualizar um livro que é único até hoje no país, O Direito de Construir, do Eli Lopes Meireles, que já não está entre nós há muito tempo, mas ainda é um livro único, e de fazer essa atualização junto com ele, né, faz com que a gente se debruce, veja perspectivas, seja mais focado, né, são as áreas que vão se somando. A minha tese de doutorado se transformou no Elementos de Direito Urbanístico, que já está esgotado há muito tempo, e eu sempre me prometendo uma atualização, não é? E no grupo de pesquisa da PUC, tem um evento que eu já fiz várias vezes, né, em geral bienalmente, o grupo de pesquisa em meio ambiente urbano, e esse foi o produto de um deles. Toda vez que fazemos um evento, é cidade com alguma qualificação, então cidade sustentável, cidade produtiva, cidade resiliente, né? Sempre tem um tema dessa forma. E para minha felicidade, eu tive uma turma de doutorandos em Direito Urbanístico lá na PUC, que para mim foi um marco, né? Eu que comecei lá sozinha e os colegas dizendo que não ia dar em nada, tudo aquilo. Então, quando eu me vejo formando uma turma de doutorandos em Direito Urbanístico, tive alunos, então, era do Pará, Sergipe, Bahia, Distrito Federal, Paraná, São Paulo capital e interior. E disso derivou esse livro, que foi Fontes de Direito Urbanístico. Naquela oportunidade, pensei que, como um pouco o professor Tércio Sampaio Ferraz escreve lá a sua introdução ao estudo do direito, e eu brinco que parece conclusão do estudo do direito, porque de tão impactante que eu falei para os meus alunos de doutorado à época, eu falei, vamos voltar aos bancos escolares e tentar entender qual é a fonte do direito urbanístico. E acabou derivando nessa publicação, que para mim também é mais uma pequena joia que eu carrego comigo. Então, no meu caso em particular, eu chego nessa fase, né, de 30 anos de carreira, com lembranças incríveis, né, de estar acompanhada do direito urbanístico e, portanto, estar acompanhada ao lado daquilo que pode realizar o Estado. Então, eu vejo na minha profissão e na minha escolha a possibilidade de ser produtiva para a sociedade. Eu acho que é isso que o direito urbanístico atrai, né? Um certo idealismo de querer contribuir para uma sociedade melhor. E eu vejo todo o espaço de trabalho, até porque não temos número de advogados e advogadas suficientes para trabalhar com isso, com capacitação em direito urbanístico. Então, há um espaço de trabalho que ainda não está sendo preenchido. Então, fica aí o meu convite, né, de que vocês pensem sobre isso, reflitam sobre isso. Vocês viram que eu passeei aqui por uma literatura que já começou há praticamente 50 anos atrás. Na PUC estamos lá com uns 300 dissertações e teses de mestrado e doutorado já nos nossos bancos, para não falar das outras universidades. Eu faço referência à PUC, que é ali a minha casa, onde eu estou, mas tantas universidades pelo país. Infelizmente, nesses últimos anos, sinto uma retração, né, não só do ensino do direito urbanístico, mas da efetivação do direito urbanístico, né? E há uma vigília necessária e constante. Então, para todos aqueles que não só militam na área, atuam, lecionam, escrevem na área,
Nós temos que nos sentir permanentemente em alerta para que não haja a cooptação do direito urbanístico por outras interpretações, por outras áreas que não lhe são próprias, e isso é absolutamente necessário, até que a gente possa subir de volta, né? Porque acho que a vida e a sociedade são ciclos, né? Então nós estamos fizemos uma descida, mas sim, eu rogo e sei que essa subida já não tarda a acontecer, né, num círculo virtuoso, e aí para isso nós precisamos de muita gente pelo país inteiro, estudando, atuando, entendendo e se comprometendo com o direito urbanístico. Então, é mais ou menos essa a visão que eu tenho do direito urbanístico, da atuação e da minha felicidade de ter feito essa escolha e que fez o alinhamento e que construiu a minha carreira.